Continuando falando sobre a questão do transtorno do pânico, eu terminei o último vídeo falando sobre a questão dos critérios diagnósticos. É muito importante esse detalhe dos critérios diagnósticos, por quê? Porque ataque de pânico, eles podem ocorrer em qualquer transtorno de ansiedade, certo? Então é preciso que a gente se detenha particularmente para um diagnóstico diferencial a essas questões do critério diagnóstico que eu falei no final do vídeo passado, certo? Algo muito comum também que as pessoas escutam falar, que às vezes também não tem entendimento, é da agorafobia, certo? É um transtorno aproximadamente relacionado ao transtorno do pânico, certo? Ele consiste em evitar ou suportar com pronunciada ansiedade situações nas quais o indivíduo ele possa ter uma crise de pânico e em que a fuga seja embaraçosa ou difícil, certo? Entre as situações mais comumente evitada pelos agorafóbicos, que são assim chamados, estão lugares fechados, multidões, estar longe de casa ou enfrentar filas, certo? No DSM-4, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a agorafobia, ela não é um transtorno codificável, sendo ligado a dois tipos de diagnósticos, que são transtorno de pânico com agorafobia e de agorafobia sem história do transtorno de pânico. Então, podemos ter a agorafobia sozinha e podemos ter o transtorno de pânico com agorafobia, certo? E aqui abaixo eu elenco também alguns critérios diagnósticos, certo? Para o transtorno de pânico com agorafobia, que é o F.40.01. Então, vamos lá. Ataques de pânicos recorrentes e inesperados tem que ter aqui no transtorno de pânico com agorafobia. Pelo menos um dos ataques foi seguido por um mês ou mais, certo? De uma ou mais das seguintes características. A. Preocupação persistente acerca de ter ataques adicionais. B. Preocupações acerca das implicações do ataque ou suas consequências. Vamos lá para um exemplo. Perder o controle ou ter um ataque cardíaco. Ai, vou ficar louco, né? Esse é o pensamento automático, talvez, daquele momento. E C. Uma alteração comportamental significativa relacionada aos ataques. Na presença de agorafobia, os ataques de pânico, eles não devem aos efeitos fisiológicos, certo? Então, eles podem ser direto ou podem ser indireto. Os ataques de pânico, eles não são melhor explicados por outro transtorno mental, como a fobia social. Então, a fobia social, ela diz muito da questão dos ataques de pânico com agorafobia, certo? Critérios diagnósticos para agorafobia sem história de transtorno do pânico. Aqui é F.40.0. Então, vamos lá. Na agorafobia, presença de agorafobia relacionada ao medo de desenvolver sintomas tipo pânico, por exemplo, tontura ou diarreia. Jamais foram satisfeitos os critérios para transtorno de pânico, que é o que eu falei passado. A perturbação, ela não se deve aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância, por exemplo, uma droga, né, que foi usada, um medicamento ou uma condição médica geral, certo? A questão da perturbação, ela não pode vir por algo fisiológico. Na presença de uma condição médica que foi associada a esses sintomas, o medo descrito no critério A, que é a presença de agorafobia, ela se excede claramente, porque a pessoa fica excedida a questão do medo, né, de desenvolver sintomas de pânico. Então, os critérios para transtorno do pânico sem agorafobia são idênticos para os transtornos do pânico com agorafobia, alterando-se apenas o critério B para a ausência de agorafobia, certo? Então, isso tem que ficar bem claro.
E a questão do tratamento, que eu falei também no vídeo anterior, no final, há basicamente 2 tipos de tratamentos que têm demonstrado consistentemente sua eficácia no tratamento do transtorno do pânico. É a farmacoterapia, que é a questão da medicação que só o psiquiatra ele pode medicar, e a terapia cognitivo-comportamental com um psicólogo especialista em TCC, certo? É um tema muito complexo, mas é de muita importância a gente saber essa diferença. O transtorno do pânico, por mais que ele seja codificado dentro dos transtornos de ansiedade, ele tem todas essas diferenças. Eu tenho atendido bastante casos de transtornos de pânico nessa situação que estamos vivendo. Às vezes as pessoas estão ficando tão desesperadas que elas estão com dificuldade de entender o transtorno do pânico e essa situação, por exemplo, da Covid-19 que estamos tendo. Então, é preciso que a gente psicoeduque bastante esse paciente para que ele tenha entendimento do real problema que o afeta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.